o nosso textuário diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, é uma contramão perigosíssima, que você vai caminhar pouco tempo e você vai se arruinar e a sua queda vai ser fatal. Então, hoje é um momento de nós fazermos assim reflexão, um momento de muita reflexão, porque o espírito, o príncipe deste mundo, as forças do mal se opõem a Deus. E aqueles que pegam o caminho da soberba, da arrogância, da altivez, é um espírito que predomina este mundo contra Deus. Então, os humildes são aqueles que têm o Espírito Santo, reconhece a sua situação. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Já está falando aí, não é nada material, é espiritual. Que você reconhece a Deus, você depende de Deus, você sabe das suas limitações, você reconhece que você foi criado, você não criou. O homem é um ser criado. Quando a soberba entra no coração deste homem, ele esquece disso. Ele esquece que ele é um ser criado. Ele esquece que patamar que ele está aqui nessa terra. Ele acende no coração algo dizendo assim: eu sou igual a Deus. Eu sou um Deus. Eu não dependo de Deus. Então a sua arrogância cresce de tal forma que ele é um instinto de anular Deus na sua vida. Então, é por isso que a lição fala contrapondo. É um pensamento diabólico que graçou em um momento nesse universo. O diabo foi o protagonista desse assunto. A Bíblia diz lá em Isaías 14 que ele disse: subirei acima das estrelas, das mais altas nuvens, e lá eu vou colocar o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. A partir daí, ele começou a sua queda. Ele começou a sua queda. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele escreveu dizendo que o diabo, hoje ele se encontra nas regiões celestiais. O diabo hoje ele se encontra nessas regiões. Vamos lá? Efésios 6 e 12. Esperar um pouquinho vocês acharem. Ele se encontrava no céu. Lá era a sua habitação, junto com o Altíssimo. Mas depois do seu pecado, da sua arrogância, da sua altivez, da sua soberba, olha para onde ele foi. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele desceu.
Ele desceu. Mas ele se acha agora nessas regiões celestiais. E ali ele montou o seu trono. Ali ele montou o seu império. É tanto quando Deus mandou a mensagem para Daniel, o anjo encontrou resistência nessas regiões celestiais. E foi quando o anjo voltou e Deus mandou um reforço para vencer essas regiões celestiais, onde se encontram esses principados, essas hostes espirituais da maldade. E aí o outro anjo, o arcanjo Miguel, rompeu essas regiões e desceu para avisar a Daniel a respeito da sua oração. Então, houve uma queda. A soberba lhe gerou uma queda. Do céu foi para as regiões celestiais. Mas a Bíblia fala que Jesus viu, lá em Lucas 10 e 18, a Bíblia diz que Jesus, vamos lá, vamos ler esse versículo. Colocando meu farol aqui. Lucas 10 e 18 vai nos dar uma informação muito importante. Quando Jesus tratava com os seus discípulos, ele disse: e disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então ele foi precipitado. Jesus disse: eu via ele caindo. E ele vem caindo. Mas ele cai novamente, irmãos. Ele vai caindo. Porque a soberba, ela vai gerando quedas. No livro do Apocalipse, capítulo 12 e versículo 9, nos diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os irmãos percebem que vem caindo do céu, regiões celestiais, e aqui ele foi precipitado na terra. Se nós avançarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que ele, no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, nos diz assim: e a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que estabeleceram o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 19 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que ele saiu, Apocalipse capítulo 20, versículo 19. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. É que eu ouvi o 10 aqui e entendi que era um 9.
E o versículo que nós lemos anteriormente, capítulo 19 e versículo 20. E o último que nós lemos, 20 e versículo 10. Então vamos traçar uma rota aqui, irmãos. Ele morava no céu, foi para as regiões celestiais. Das regiões celestiais, ele veio para a terra. E da terra, ele foi lançado no lago de fogo para sempre. Nos percebe que a trajetória do soberbo é assim, vem de queda em queda. Portanto, andar na contramão é um choque fatal. E esta forma dele colocar as palavras gerou no primeiro casal a queda do homem. Não se percebe que o que ele disse para Eva foi assim: se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você assim fizer, você vai ser igual a Deus. Então é o sentimento que veio lá de cima, de ser igual a Deus. Então ele colocou no coração de Eva, disse: se você assim fizer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, ele sabia que ele estava mentindo. E que Eva jamais seria igual a Deus. E que Adão jamais seria igual a Deus. Mas a mentira, as palavras colocadas por ele, tentando exaltar o homem na condição de ser igual a Deus. É aí, irmãos, que entra a soberba. O orgulho. Não se portar na posição que Deus lhe colocou. A Bíblia nos fala que o homem é a coroa da criação. É a coroa da criação. Porque da criação, daquilo que Deus criou aqui na terra, o homem é a coroa. Não tem ninguém mais do que o homem aqui na terra. Não tem ninguém. É a coroa da criação. O homem domina a criação. Aqui na terra, ele é o ser dominante. Agora, o diabo, ele entrou e disse: olha, você é importante. Agora, o que você precisa para crescer é comer desse fruto. E se você comer desse fruto, você vai ter uma promoção muito rápida. Você vai ser igual a Deus. E aí, irmãos, que Eva e Adão falharam. Porque a posição que Deus colocou esse casal no jardim foi numa posição inferior. Deus disse: olha, eu vou te colocar aqui nesse jardim. Eu plantei esse jardim. Eu formei esse jardim. E você vai fazer isto. Você vai lavrar, você vai cuidar. E aqui você não toca. Aqui você não mexa aqui. Não come desse fruto. Então foram assim 3 ordens, né? Cuidar, lavrar e não comer do fruto. Então o homem, quando ele apareceu aqui, ele disse: eu tenho alguém para prestar conta. Eu fui criado por esse ser. Esse ser, este Deus me colocou aqui nesse jardim, cabe a mim agora obedecer este Deus. Aí, irmãos, já demonstra, já ficou muito claro para Adão, que ele tinha que prestar conta a um Deus. E que ele foi criado. Então, ele não tinha vontade própria. Ele tinha que obediências a um Deus, prestar contas. Na viração do dia, Deus aparecia ali, eles conversavam, e assim sucessivamente. Irmãos, a questão desse casal era obedecer a Deus. O dia que ele desobedeceu a Deus, ele entrou na contramão
e começou a ter problemas. Perdeu a comunhão com Deus, viu que estava nu, perdeu a comunhão com a esposa, porque um correu para um lado e outro correu para o outro, começaram a fabricar roupas e ficaram escondidos. Pondo culpa, eu acho que depois tiveram uma briguinha, pegou fogo. Eu acho que deve ter pegado mesmo, viu? Porque você, sabe aquele negócio, porque você começou a ter problemas. E agora tem que fazer roupa, a situação nossa está difícil, e Deus vai vir, como é que vamos fazer? É aquela coisa toda. Então, irmãos, a palavrinha é esta, vocês serão igual a Deus. Vamos subir. Não, você deve entender uma coisa. O homem foi a coroa da criação, mas tem muita gente acima, irmão. Tem gente acima. Vamos entender. O homem é a coroa da criação, mas nós somos abaixo dos anjos. A criação é abaixo dos anjos. Tem anjos, tem arcanjos, tem serafins, tem querubins, tem Deus. Então, e depois, Deus disse ao homem, do pó veio, e do pó tornarás. Então, o homem precisa entender que ele foi fabricado do pó. Então, esta arrogância, esta coisa toda, meu irmão, você foi fabricado do pó. E Deus ainda, lá em Gênesis 3, diz, olha, e do pó que você veio, do pó você vai tornar. Então, quando o homem parte deste ponto que ele foi criado do pó, e que do pó ele vai tornar-se, e que existe um Deus que o criou, e que ele é um ser limitado, irmãos, quando essa forma dentro dele, tem essa formação, ele entra por um caminho de humildade e de reconhecimento deste Deus, e a coisa começa a crescer por aí. Quando ele esquece que ele é pó, quando ele esquece que ele foi criado, quando ele esquece dessas coisas, ele começa a abrir caminhos para a ruína e para a queda. Então, o nosso textual diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quando a Bíblia fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é porque você falou que acima do homem tem isso e tal, né? A Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia não fala que anjos e querubins e arcanjo foram feitos à semelhança de Deus. Fala que eles são criaturas criadas e que o único feito à imagem e semelhança de Deus é o homem. E eu não me lembro o texto, parece que é 1 aos Coríntios, Paulo fala assim, vocês não sabem que vocês haverão, é claro que é tudo para o futuro, haverão de julgar os anjos, porque Deus julga todas as coisas através de Jesus, pelo seu Espírito, mas tem coisas que o homem, Paulo afirma isso categoricamente, que o homem vai julgar os anjos. Você podia dar uma explicação a respeito disso? Não, na questão da criação, o homem está aquém dos anjos. Porque na terra, o homem é a coroa da criação. Porém, na hierarquia da criação de Deus, o homem está um degrau abaixo dos anjos.
Quem achou, pode ler já rápido. Hebreus. Porque não foi os anjos que sujeitou ao mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele se lembre? Ou o filho do homem para que visses? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória, de honra, o coroaste. E constituísse sobre as obras das tuas mãos. Então aqui responde. O homem foi feito um pouco abaixo dos anjos. Agora, aquilo que o pastor Paulo falou é no futuro. Obrigado, Nicolau. No futuro, nós não estaremos na condição que estamos. Nós não estaremos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo do céu. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Muito bem. Então, a posição que o pastor Paulo pediu uma explicação é: no nosso estado futuro, como noiva de Cristo, a nossa posição estará acima dos anjos. Não se compara. Agora, abaixo, porque estamos ainda numa situação de pecado, somos limitados. Anjo não tem. Os anjos voam na velocidade, irmão. Não é da luz, não. Os anjos voam numa velocidade que não tem explicação. Os anjos não têm resistência de parede. Os anjos, eles não têm sensibilidade de frio nem calor. Os anjos, se você subir aqui a uma certa altura, a temperatura cai para 40 negativo. O homem não consegue. E assim sucessivamente, vai caindo. Então, se você resolver voar, andar sozinho sem nada, a temperatura vai te eliminar. Anjos não tem esse problema de calor, frio, velocidade. Eles voam a uma velocidade extremamente fora da concepção humana. Eles têm poderios que nenhum homem na terra tem. A Bíblia diz que Deus chamou um anjo só, disse: resolve aquele probleminha para mim, que quero pensar em outra coisa. E o anjo desceu e exterminou 185 mil homens em uma noite. Agora, não me pergunte como, que eu não sei. É muito poderio, se compara. Agora, nós estaremos numa condição futura superior a esta. Porque a mensagem que o pastor Fauzinho pregou aqui, nesse domingo, no domingo passado, anterior, nós, numa condição já real, fazemos parte do corpo de Cristo. É coisa muito forte, irmão. Ele é a cabeça e nós o corpo, mas isso de uma forma real. Haverá um casamento em que essa junção será perfeita e que hoje é aparente, mas no futuro vai ser uma realidade. Nós estaremos numa condição superior aos anjos, numa condição superior aos judeus. Os judeus, eles reinarão com Cristo, mas nunca serão a noiva do Cordeiro. Nunca. Se eles aceitarem a Cristo hoje, serão. Mas Jesus vai governar para o mundo, mas numa condição de governo terreno. Nós seremos para sempre a noiva do Cordeiro. Então os anjos, os serafins, os querubins, vão reverenciar a noiva. Quando nós chegarmos no céu, irmãos, vai chegar alguém assim de muita autoridade. Os anjos
vão reverenciar a noiva. Seremos tratados de forma diferenciada. No céu, essa é a condição que Deus colocou por aqueles que sofressem aqui, padecessem pelo seu nome. Então a premiação será muito grande. Sim, irmão Nicolau. Para que eu espero ajudar, colaborar com alguém que não está entendendo. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, que o filho, embora sendo herdeiro, está debaixo de tutores ou curadores até o tempo determinado pelo pai. Mas em nada difere do servo enquanto é menino. Me vem uma comparação, por exemplo, assim. Os anjos são maiores do que os seres humanos hoje. O anjo voa, o anjo tem poder, tem autoridade, se ele quiser destrói uma cidade. Não é? Matou 185 mil homens. Mas eu penso assim, vamos supor, um dono de um restaurante. Tem o dono, tem os garçons. Chega uma criança, senta na mesa. Se for o filho do dono, os garçons vão ter que servir aquele menino, e sendo que os garçons são bem maiores que ele. Aí ele vai olhar para o dono do restaurante, o menino vai pedir uma pizza, ele vai olhar para o dono do restaurante, o garçom vai fazer, o pai vai fazer assim. Aí vai servir aquele menino, mesmo sendo maior do que ele. Porque é filho do dono. Não é qualquer um que tem essa autoridade. Chega um menino de rua, nem sentar na mesa não vai poder. Mas o filho... Entende? Eu faço essa comparação. Como nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Perfeito. Amém? Amém. E esses anjos, irmãos, eles, em algum momento, eles pediram para que fizesse o trabalho que nós estamos fazendo, pregasse a palavra. Então, o trabalho que nós estamos fazendo de evangelização era um trabalho que eles queriam fazer. Então, já começa a aparecer assim de forma clara que a nossa posição hoje é uma posição de alta relevância. Porque uma pessoa que está exercendo um trabalho e que o outro que hoje aparentemente está acima quer fazer e não lhe é concedido, isso significa dizer que, opa, espere aí. Então a posição do homem não é uma posição tão pequena. É uma posição sublime. Então já começa a aparecer aí, irmãos, a ponta de um iceberg, que você tem uma importância para Deus. Agora, irmãos, imaginem na eternidade. No começo, em Gênesis, Deus formou. Nos tempos depois, o diabo deformou. Depois dos tempos, a religião, ela reforma. Mas Jesus Cristo veio, ele transforma. Amém. Então, para o homem, quando o diabo chegou na Terra, foi uma bomba atômica para o homem estudado. Mas não foi, não. Foi a queda do diabo lá do céu, que veio na Terra e deformou de uma maneira tal que o mundo está desse jeito. É como uma casca de ovo, o ovo é o diabo, mas Jesus Cristo é o transformador. Amém. Um anjo, ele tem ele é nós vivente, o anjo é 187 vezes mais do que um vivente. O anjo é 187 vezes mais, 1000 vezes mais do que um querubim. Um arcanjo, um querubim, e assim por diante. Estudiosos falaram isso, que um anjo ele pode pesquisar, 187 vezes mais do que um vivente. Um vivente, um anjo é como um soldado agora, raso. Não que tirando a força do anjo, mas nós aqui na Terra, perto do anjo, nada.
Mas a autoridade que Deus deu para aquele que crê nele se transforma tanto já para dizer assim, sai mal. Por isso que a velocidade do anjo é que nem ondas sonoras, elas vão, sobe. Daí um pouco, Deus manda ela, desce. Nós oramos aqui, sobe. Daqui um pouco vem dela a resposta. Tá? Então nós temos autoridade na terra como anjos. Mas só que tem uma diferença, eles são 187 vezes mais do que um arcanjo, mais que um querubim, e aí vai 1000 e 1000 e 1000 em cima. Por isso que a velocidade dele é dessa maneira. Amém? É. Muito bem. Irmãos, esse preâmbulo que nós temos aqui, essa hierarquia, foi assim, na criação, né? Na criação de Deus. Deus criou nesses patamares, nesses níveis. Essa sim foi a obra da criação de Deus. Depois da queda, a coisa mudou totalmente. Isso aí, tudo se mudou. Agora o homem tem que enfrentar a natureza. Antes ele não tinha que enfrentar a natureza. A natureza estava do seu lado. Tudo era favorável. Ele dava nome aos animais. Agora o homem corre do leão. Mudou-se tudo, irmão. A terra começou a produzir espinhos, abrolhos, tudo mudou. Então, quando Deus criou, Ele criou assim. E depois as coisas tomaram outro rumo. E, como disse a irmã Luísa agora, Jesus chegou para mudar a história. E Ele mudou a história. E nós estamos... Aqui está aqueles que aceitaram as mudanças. Aleluia! Nós aceitamos a mudança. Estamos voltando naquilo que Deus criou, e tudo que Deus faz melhor. O homem foi colocado no jardim. Agora você vai para as mansões celestiais. Amém? Jesus, ele fez uma mudança e deu um upgrade. Agora vai ser melhor. Não será um jardim do Éden, mas sim a nova Jerusalém, que João viu que descia do céu. Mas vamos dar aqui continuidade, irmãos, à nossa lição, e entramos por esse caminho aí, e com certeza ajudou algumas pessoas dentro desse assunto. A humildade, a honra e a coragem são a base do bom relacionamento entre as pessoas. Mas a arrogância, a desonra e a covardia são a causa das inimizades e conflitos. Nessa lição veremos a relação entre a humildade e a arrogância, à luz de alguns contrastes bastante didáticos e ilustrativos. O sábio e o insensato, o justo e o injusto, o rico e o pobre, o príncipe e o escravo. Em qual grupo você se encontra? É hora de aplicarmos a nossa vida as preciosas lições do livro de Provérbios. Então aqui, irmãos, a nossa introdução, ele coloca aqui um sistema assim ilustrativo e didático. Há uma colocação que em algum lugar nós estamos, ou que seja rico ou pobre, ou escravo ou um príncipe, um sábio ou insensato, ou justo ou injusto. Em algum lugar você está. Agora, nesse lugar que você se encontra, você pode caminhar de uma forma humilde ou de uma forma soberba. Soberba. Jesus deixou um grande exemplo de humildade. Ele deixou um grande exemplo de humildade. A chegada de Jesus aqui na terra já é um grande exemplo. Às vezes eu penso que Jesus teve assim sofrimentos, uma sensação muito forte ali na cruz. Mas, irmãos, quando você sai de um lugar e vem habitar num lugar inferior, o choque é grande.
o choque é grande. Quando você deixa de obter algumas prerrogativas e desce, você sente um choque muito forte. Jesus, ele morava, irmãos, num lugar muito diferente da terra. Paulo disse que o lugar que ele viu é indescritível. Não se explica. E outra coisa, estar junto do papai, nossa, não tem lugar melhor, viu? Você está junto do papai, num lugar junto com os anjos, um cenário totalmente diferente. Os anjos de confiança. Isso é muito importante. Você não tem aquele problema assim de... Não. Os anjos estão lhe reverenciando, lhe adorando. Um lugar de delícia. Porque o que Deus criou na terra foi muito bonito. Tem lugares aí que você fica assim, parado, olhando. Agora você imagina a casa de Deus. Não tem explicação. Jesus morava lá. Agora, de repente, irmãos, ele deixa de ser este Deus totalmente e se humaniza. Recebe essa carcaça aqui. Jesus passa agora a sentir canseira. Jesus passa agora a sentir fome. Jesus passa a sentir frio, calor. Jesus passa agora a fugir de homens. Estranho. Logo, pequenino, teve que fugir para o Egito porque um rei tirano queria matar esse Deus. Tem explicação, né, irmão? E depois ele é humilhado pelos seus irmãos. Jesus entra em Nazaré, já ministrando, já no seu ministério. Os seus irmãos dizem, estranho? Ele está dizendo que ele é filho de Deus? Perdeu o juízo. Está aqui a nossa mãe, nosso pai. Esse dia atrás ele era carpinteiro. E agora ele está com uma conversa aí que ele é filho de Deus. Eu acho que ele não está em sã juízo. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele se retirou de Nazaré. E eu nunca mais encontrei na Bíblia que Jesus voltou ali. E Jesus voltou a Nazaré. Eu nunca mais encontrei. Se os irmãos encontrarem, os irmãos me ajudem, que eu nunca mais encontrei. Por quê? Porque ele não ia enfrentar uma situação adversa que as pessoas não iam crer nele. Então ele teve que se retirar. Então Jesus se retirava daqui, se retirava. Então o estado de humilhação de Jesus, perto de onde ele veio, era muito grande, irmão. Rejeição, problemas, dificuldades, cansado do caminho, parou na beira de um poço, pediu água para uma mulher. A mulher disse, não vou te dar água, não. Você não é samaritano? Se você fosse um judeu, se você fosse um samaritano, lhe daria. Mas como você é judeu, não quero conversa. Jesus recebeu todo esse tipo de condição, de cenário que ele viu, e sabendo da situação de onde ele veio. E ele veio fazer um resgate. Resgatar o homem e sofreu esse embate. Porque quando você vai fazer um resgate, irmão, e que você é bem recebido, o ânimo vai ficando cada vez maior. Mas você vai fazer um resgate e tem rejeição, o sentimento marca mais. E Jesus culminou a sua jornada sendo traído. E quem se levantou contra ele não foi os romanos, mas sim as autoridades religiosas da época. Foram os religiosos que levaram Jesus à cruz. Caifás, Anás, com medo de perder o cargo,
Disseram, nós temos que eliminar esse homem. Não existe outra sentença para dar a este homem a não ser a morte. Porque eles se sentiam ameaçados. Aquele milagre que Jesus realizou ali em Betânia, ali, irmão, ali Jesus foi sentenciado à morte. Quando Caifás e Anás souberam do milagre, disse, não tem mais jeito. Esse homem tem que morrer a qualquer custo. Porque esse assunto vai chegar aqui em Jerusalém e eles vão declarar esse homem como o top da religião. Não, nós não queremos. E eu não vou perder meu cargo. Você quer perder, Caifás? Não. Então é morte. Nós vamos levantar falsa testemunha, nós vamos arrumar pessoas e nós vamos condenar esse homem à morte. Quando Pilatos mandou açoitar Jesus, irmãos, aquele açoite que Jesus levou ali naquele pátio, foi no sentido de sensibilizar a multidão para não levar a Jesus à cruz. Jesus foi dilacerado em frente à multidão. Mas para a turba, para a multidão, não havia acordo. É morte. Então Jesus sofreu todas as consequências, toda a humilhação, por nossa causa. Então, se existe alguém que deu o exemplo de humilhação, foi Jesus. E depois, antes de morrer, ele pegou uma bacia e disse, eu vou dar um exemplo agora de humildade. Porque naquela época, quem lavava os pés das pessoas, quem era? Os escravos, os servos. As pessoas chegavam, os escravos chegavam com a bacia e lavavam os pés do viajante. Serviço dos escravos, dos servos. Jesus disse, olha, eu vou deixar um exemplo de humildade. Vou lavar os seus pés. Pedro disse, não. Se for lavar o pé, lava o corpo inteiro. Aquele problema todo. Jesus disse, não é somente os pés. Então, irmãos, nós temos um exemplo a seguir. É de Cristo. Exemplo de humildade. Ele deixou o caminho. Ele deixou a trajetória. Em que grupo você se encontra? Sabedoria e humildade. Tópico primeiro. A sabedoria é estendida como a aplicação correta do conhecimento em nosso dia a dia. Em Provérbios, ela é vista como um antídoto contra a arrogância, daí a insistência do sábio em que se busque adquirir a sabedoria. A sabedoria retratada em Provérbios demonstra ser eficaz contra a arrogância e a soberba, pois quem é sábio age com humildade. O que é ser uma pessoa humilde? Será que ser humilde é você usar uma roupinha fraca? Você comprar aquelas roupinhas simples para demonstrar a sua humildade? Não, humildade, ela não é vista assim como aparente de uma vestimenta de roupa. Não. A humildade, ela começa a aparecer quando você passa a reconhecer as pessoas que estão próximas de você superiores. Porque às vezes a pessoa demonstra ser humilde de forma aparente, mas quando você dá um esbarrão nela, quando você tem algum relacionamento, você começa a perceber que essa pessoa é uma pessoa soberba, uma pessoa que tem um sentimento de altivez muito forte.
Mas a humildade, nenhum relacionamento, você começa a perceber quando a pessoa começa a ter um sentimento de ver, essa pessoa é superior a mim. Eu não sou superior a essa pessoa. Eu reconheço essa pessoa como superior. Então é um sentimento de humildade. E a Bíblia diz que nós devemos tratar os nossos irmãos superiores a nós. Você deve ter esse sentimento que o seu irmão é superior a você. Filipenses 2:3. Tem pessoas, irmãos, que se dizem cristão, mas tudo ele é melhor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Quando você tem esse sentimento que o seu irmão é superior a você, você está dentro de um plano divino. Deus tem uma obra-prima para trabalhar, para gerar crescimento, para distribuir os seus dons espirituais. Quando tudo que alguém vai fazer, você diz, não, eu sou melhor. A minha capacidade ela é maior. Se eu fosse fazer, eu faria melhor. Então, essa pessoa é uma pessoa soberba. É uma pessoa soberba. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste os soberbos. Deus dá graça aos humildes. Agora, nós não podemos também, irmãos, ter um sentimento de inferioridade. Devemos, assim, destacar o que é sentimento de inferioridade. Você reconhecer o seu irmão superior a você é bíblico. Agora, você não pode viver uma vida de inferioridade. Você se sentir que você é um zero à esquerda. Você não pode ter um sentimento que você não vale nada. Você não pode ter um sentimento que você não vai crescer. Você não pode ter um sentimento assim de culpa, que a vida que Deus lhe deu está regada a você viver uma vida muito limitada aqui nessa terra, uma vida medíocre, uma vida pequena, pensamentos, farol muito baixo, viver escondido, viver por detrás das portas, com vergonha de tudo, de todos, ficar como se fosse um patinho feio, num cantinho. Você não pode assim viver desta forma. Não, você deve reconhecer as pessoas superiores a você, mas você tem um espaço nessa terra que Deus lhe colocou, lhe confiou, e que você deve trabalhar, você deve granjear. Você não pode enterrar os talentos que Deus lhe entregou, dizendo, eu vou preferir guardar do que granjear. Não, você deve acreditar no seu potencial e que você pode fazer algo para o Senhor. Amém? Às vezes o diabo, ele entra nas entrelinhas e diz, você deve reconhecer as pessoas superiores a você, então você deve se anular. Não é nesse sentido que a Bíblia está enfatizando. Em o Novo Testamento, o apóstolo Paulo sabia dessa verdade e por isso orou para que o Senhor concedesse aos crentes espírito de sabedoria e revelação. Insensatez, arrogância e altivez. Na visão de Provérbios, o arrogante é uma pessoa insensata.
e desprovida de qualquer lucidez e bom senso. É uma grande verdade, viu, irmãos? Zedequias, ele falou, bom, eu não vou acatar o Senhor, não. Eu vou procurar ver se eu faço algumas alianças aqui na terra, para mim não depender de Deus. Isso aí, irmãos, é uma loucura. É uma loucura. É uma insensatez, é uma arrogância, é uma fatalidade. É uma fatalidade. Você buscar os meios terrenos para você tentar sobrepor. Eu vou procurar os meus meios e vou crescer. E não vou depender de Deus. Isso é uma insensatez, uma soberba muito grande. E às vezes as pessoas até começam bem. E depois termina mal. Quando nossa, o nome dele, o antecessor de Davi, Saul foi escolhido rei, aonde ele estava? Estava escondidinho, irmão. Humilde. Vem, você vai ser ungido rei. Ele estava escondido. Alguém teve que ir lá procurar ele entre... Ele não queria aparecer muito. Mas, de repente, quando colocaram uma coroa na sua cabeça, e diz, você é o novo rei, ele começou até bem, irmão. Ganhou algumas guerras. Deus era com ele. E ele começou a se desenvolver. Irmãos, primeiro rei, já começa a se instalar ali uma monarquia. Antes era uma teocracia. Quando apareceu um menino, irmão, no cenário, dizendo, olha, Samuel ungiu o menino rei de Israel. Irmão, acabou. Aí não. Não pise no meu calo. Não ameace o meu trono. Não toque em mim. Não, eu sou intocável. Não mexa no meu reinado. Não mexa no meu trono. E vou dizer uma coisa aos irmãos. Deus deu oportunidade para Saul. Deu. Mas ele não aproveitou as oportunidades. Ele não aproveitou as oportunidades. E quando ele perdeu a cabeça completamente, irmãos, ele foi perdendo. Ele foi na escola dos profetas e mandou matar todos os profetas. Mata os profetas. Eu mate os profetas. E ficou aquela luta, pessoas, não, mas isso é um profeta. Mate os profetas. Eu não quero, porque esses profetas são contra mim. Davi passou aqui e vocês mandou pães para ele. Vocês estão sustentando Davi. Mate. Sacerdote, isso, muito bem. Sacerdote. Pitonisa. Isso aí, irmãos, mostra um homem se perdendo no tempo, porque apareceu um menino dizendo que foi ungido rei. Perdeu o controle. O coração de Saul se ensoberbeceu de tal forma que ele andava de um canto para outro, tentando matar Davi, e aquilo que o pastor Paulo disse, vou sair à noite, vou cobrir o meu rosto e vou atrás de uma pitonisa. Disseram, Saul, você mandou matar todas as pitonisas do reino. E por que agora você quer ir atrás de uma pitonisa? Deus não fala comigo. Nem para o Tumim, nem para o Urim, não fala com nada, então eu vou atrás do diabo. É.
Deus não fala comigo na igreja, então eu vou na macumba. A pessoa está perdida, irmão. Está assim. Está perdido, irmão. Ele não dorme. A soberba, o orgulho. Eu não vou perder o meu reino. Então eu vou atrás de uma bruxa. E vou de noite. E vou arrumar alguns capanga. E vou. Tudo, irmão. Tudo por causa de uma soberba. Então, eu comecei dizendo a essa escola, aos irmãos, que o caminho da soberba é andar na contramão. Deus envia na outra mão. Você sai dessa mão e pula para cá. O choque vai ser fatal. E Saul foi para a guerra. E com ele foi o seu exército. E com ele foi o seu filho Jonatas. E a guerra foi travada. E no meio da guerra, ele viu o seu filho Jonatas atravessado por uma espada. Quando ele viu aquilo, irmão, ele disse: agora eu entrego o reino. Agora eu entrego. Mas ele entregou de uma forma mais indesejável que o homem poderia fazer. Ele mandou um dos seus protetores matá-lo. Disse: eu não, seus pais, eu não. Eu não vou matar um rei. Se vocês não vão me matar, não. Então eu me mato. Colocou a espada na terra e deitou sobre ela. Assim Saul entregou o reino, se matando. O final de um orgulhoso, o final de um soberbo. A nossa lição fala que é o quê? Precede a queda. Ele vai caminhar um certo tempo, mas vai ser fatal. Por isso que a lição fala: o arrogante é uma pessoa insensata. É não reconhecer as suas limitações, é não reconhecer que você tem um Deus, que você tem alguém que lhe domina, um Deus criador. Saber que esse mundo passa, esse mundo é algo passageiro. Olha, irmãos, quando o crente passa a perceber e entender isso assim com muita clareza, ele muda de atitude. Ele passa a perceber que o melhor caminho é o caminho da humildade. É o caminho de reconhecimento às pessoas que são superiores. Você passa a não ser arrogante, prepotente, orgulhoso. Se alguém tocar em alguma coisa, não faça como Saul. Você ter as coisas como se não tivesse. Pensar como Jó: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. É o caminho do humilde. Mas o caminho do arrogante é uma coisa assim muito complicada. E tem pessoas que se acham, viu? Tem pessoas que se acham. Assim, que ele acha que ele é infalível. Ele acha que ele não tem ninguém superior a ele. Existe uma linguagem aí no mundo que alguém diz: eu sou o cara. Eu sou o máximo. Não, meu irmão. Você tem que sempre lembrar assim: eu sou pó. Eu sou pó. Davi, o nosso Biblioman, vai achar, acho que é Salmo 40, ou Salmo 8, que diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quem disse essas palavras? Davi. E quando Davi disse essas palavras, ele estava começando o seu reino? Não, irmão. Quando Davi disse: eu sou pobre e necessitado, ele estava praticamente no final do seu reino. Ele tinha muito ouro, ele tinha muita prata.
Então não está tão ruim, né? Já fui pior nesses. Ainda bem que. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Olha aí. Salmo 40 e versículo 7. 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou pobre e necessitado. Quem disse essas palavras foi um rei que tinha muito ouro e tinha muita prata. Por que ele tinha? Ele tinha, sabe por quê, irmãos? Porque Davi nunca presenciou uma derrota de uma guerra. Ele nunca chegou no palácio dizendo assim, hoje nós perdemos. E quando a guerra era ganha, era normal. Era normal, Patrícia. Terminou a guerra? Terminou. O que sobrou da guerra? Ouro, prata, joias, tudo era levado. Ele levava tudo para o palácio. Então, quando Davi disse essas palavras, irmãos, ele não tinha problema de dinheiro, de ouro e prata, não. Ele tinha muito. E tudo que ele ganhou nas guerras, ele disse, meu filho, Deus não permitiu que eu fizesse a casa. Mas você use tudo isso aqui para a construção da casa do Senhor. Então ele tinha muito ouro, muita prata. Quando ele disse essas palavras aqui, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, ele estava falando, irmãos, da sua alma. O Senhor tem cuidado de mim. Eu sou um homem pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O homem que se sente pobre é um homem humilde. É um homem humilde. Ele depende de Deus. Ele sente que ele é um ser criado. E que ele é um ser muito limitado. Embora assim, na coroa da criação, é muito limitado. Limitado. Deixa uma abelha picar a sua língua para você ver o que acontece. Picou a minha um tempo atrás. Fui tomar coca na latinha e tinha uma abelhinha lá dentro. Conversando, papo vai, papo vem, a abelhinha entrou. E de repente eu peguei a latinha e vi um negócio estranho na língua. Fui fazer assim, ela pá, picou. Irmãos, quase 100 quilos virou nada. Virou nada. Desespero, a língua começou a inchar. E alguém socorre, pega gelo. E eu falei, hoje é sexta-feira, perdi meu final de semana, com a língua dura, doendo, e ardia. Se fosse para uma segunda-feira, como é que eu vou dar glória a Deus esse final de semana com a língua desse jeito? Irmãos, tudo a gente pensa na igreja. É impressionante. Como é que eu vou dar aula na escola dominical agora com a língua desse jeito? E doendo. E a pessoa pegava gelo e colocava na língua. O gelo parece que causava mais dor, porque o gelo não é brincadeira na língua, irmão. Começa a incomodar. Então, uma abelhinha estabilizou tudo. Isso mostra, irmãos, que o homem é muito limitado. Embora ele seja um ser dominante, domina sobre tudo, mas ele tem as suas limitações. E vamos usar essa limitação e dizer assim, Deus, obrigado por as minhas limitações e eu dependo de Ti. Aleluia. Olha para tudo que Deus lhe deu e diga, eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu sou necessitado.
mas é Deus que está cuidando de mim. Aleluia! Entenda que tudo que Deus está lhe entregando é um cuidado de Deus. É isto, irmãos, que Deus quer reconhecer do homem aqui na terra, do ser que Ele criou. Ele não quer que você vá embora. Ele não quer que você fuja. Ele não quer que você corra dele. Ele quer que você se volte para Ele e diz: eu reconheço o meu Criador. Eu sou pó, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas eu tenho um cuidado de Deus para com a minha vida. Deus não quer perder essa relação. Deus não quer cortar esse cordão. Deus quer continuar com essa comunhão. Deus tem prazer em estar todo dia falando com você. Deus Ele não fecha a agenda para com o homem. É 24 horas. Ele quer te ouvir. Que você precisa dele, que você depende dele. Mas o insensato, o arrogante, aí não, vai se confrontar com Deus. Esse vai bater de frente com Deus. E o resultado, irmãos, eu não preciso nem falar. Aqui o comentarista fala que o arrogante é uma pessoa inexperiente, sem domínio próprio, sem bom senso, e que se comporta como um animal e como um bêbado. Aquele foi forte, hein, irmão? Como se tivesse um instinto animalesco. Como se fosse um bêbado que perdeu o juízo, que perdeu o senso. Assim, o nosso comentarista relaciona um homem insensato, um homem soberbo. E eu vou lhe dizer uma coisa aos irmãos. Se Deus resiste ao soberbo, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus no coração também começam a se afastar dessas pessoas. Não já perceberam? Eu não ia falar, mas agora que o senhor falou essa frase, eu falei, eu vou falar. Falei, eu não vou falar isso. Mas o senhor falou que quando tem uma pessoa altiva e soberba, os que têm o Espírito Santo começam a se afastar dessas pessoas. O senhor lembra? O senhor falou isso agora? Acabei de falar. Não foi nessa igreja, foi há muitos anos atrás. Por questão de ética, eu não vou falar o nome da igreja, muito menos a pessoa. Fui num restaurante, fui convidado, eu era diácono, para ser participante de um restaurante, numa churrascaria, e eu ganhei a entrada também. Era só reunião de pastores, pessoas importantes. E o pastor principal, ele foi sair de uma porta, e o garçom estava levando a bandeja, e derramou todos os refrigerantes, o líquido, no terno dele. Aí, como eu estava do lado, eu fui ajudar. Aí aquela pessoa falou assim, humilhando o outro. Eu não lembro a palavra certa, mas humilhou gravemente o garçom. Chama lá o gerente. Você sabe quanto custa esse terno? Você sabe quem sou eu? Você sabe quanto custa meu terno? 10 salários seu, não dá para pagar esse terno. E começou a humilhar. Eu falei, Jesus, acho que esse aqui não é o meu pastor, não. E depois, na reunião de obreiros, eu vi humilhando pessoas e pessoas assim, mas no microfone. E eu tomei a decisão de não congregar mais naquela igreja. Eu acho que essa lição, inclusive, eu quero também confessar pecados, apagados e perdoados, mas que sirva-lhes. A Maria Lúcia disse que eu comecei a me tornar insuportável. Fui trabalhando, fui ajuntando dinheiro, cheguei a comprar até a BMW, o dinheiro que Deus deu. Que nem Davi falou, eu sou pobre e necessitado. Eu devia ter falado isso, olhar para os meus pés, colocar um chinelo. Falou, eu sou pobre e necessitado. Se Deus está me dando, Deus está cuidando de mim e da minha família. E eu entendi errado, pensei que eu era rico. A Maria Lúcia disse que eu fiquei insuportável. E Deus tirou tudo de mim. Mas eu agradeço.
Eu Amém. agradeço a Deus. Tem pessoas que não podem ter dinheiro, que ele esquece do chinelinho no pé. É. Eu creio que pessoas que têm muito dinheiro, que já foi pobre, para não se tornar, vou falar a última vez, insuportável, tem que olhar no pé, ou então no armário, e ver o chinelinho. Quem é você? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem me dado esse dinheiro para cuidar de mim e para eu cuidar de pessoas. Nós não podemos entender errado. Não podemos humilhar os outros. Essa lição está sendo muito importante na página 1, no começo, quando o senhor leu. O sábio e insensato, o justo e o injusto, o rico e o pobre, o príncipe e o escravo. Em qual grupo você se encontra? Que essa lição sirva para mim e para alguém que esteja ouvindo. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que humilha os outros? Ou sou uma pessoa humilde? Eu sou uma pessoa humilde ou eu sou um arrogante? Que essa lição sirva para mim. Será que eu estou seguindo as pisadas de Cristo? Será que nós somos humildes? Eu espero que eu tenha sido útil para alguma pessoa. E você que está sendo humilhado, aguente a humilhação. Eu espero que esse pastor, o desejo do meu coração, que ele aconteça com ele o que aconteceu comigo. Deus me colocou com a boca no barro, que eu sou barro. Eu espero que esse pastor um dia reconheça e que neste tempo ele se humilhe, para senão naquele dia, como Lúcifer foi derribado lá do céu, amarrai de mãos e pés e lançai nas trevas exteriores. Amém. Amém. É bem verdade. Uma certa feita eu encontrei uma senhora trabalhando, ela trabalhava na faxina, e ela passou perto da máquina onde estava trabalhando. Ela estava chorando, e eu perguntei: o que foi? E ela disse: nada. Eu disse: posso te ajudar? Ela disse: não. Aí depois, com alguma insistência, ela acabou dizendo: não é que eu estava limpando ali o escritório, e eu perguntei para a secretária qual era o nome do perfume que ela estava usando. E ela me respondeu: eu não vou lhe dizer, porque se eu nem dinheiro para comprar. Eu me senti muito ofendida. E ela estava ali chorando. Irmãos, há muitas pessoas que passam por esta vida, são muito soberbas, são muito soberbos. E essas pessoas vão tratar com Deus. Muito orgulho, muito forte. E nesta manhã, se você tem alguma tendência nessa área, faça como Davi, muito rico, mas dizia: eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu não sou necessitado. Eu dependo de Deus para me viver nesta terra. Quanto ao que Nicolau falou, eu creio que a palavra mais delicada que esse homem deve ter falado para o garçom, a palavra mais delicada deve ter sido estúpido. Seu estúpido, você não está me vendo? Como é que você joga tudo isso em cima de mim? Aqui no Salmo 40, nessa tradução aqui, diz assim: quanto a mim, desde que eu sou um pobre necessitado, eu preciso andar dentro dos pensamentos de Deus, quer dizer, na dependência De Deus. de Deus. Né? Agora, é muito difícil a gente reconhecer onde que a gente está. Você fez uma pergunta aí, onde você está? É muito difícil a gente ter essa resposta correta. Só Deus é que sabe realmente onde que eu estou dentro desse parâmetro de medida de humildade e de soberba. Essa semana não, já tem mais uns dias, eu estava pensando a respeito disso. Eu estava
tentando refletir a respeito do que é o novo homem, o homem gerado por Deus. Né? Eu estava chegando à conclusão seguinte, que o novo homem, ele não é medido pelo que ele faz. Pode parecer estranho. Conclusão minha, pensamento meu. O homem não é medido pelo que ele faz, mas é mais pelo que ele reage. Porque quando nós vamos fazer, nós calculamos, pensamos, planejamos, e geralmente nós planejamos, pensamos, né? Com raras exceções, nós planejamos para o mal, nós planejamos para o bem, porque nós somos pessoas de Deus. Mas quando chega a hora em que alguém fala, ou alguém pisa no meu calo, ou alguém faz alguma coisa contra mim, a reação, ela vem lá das minhas entranhas, lá do meu profundo. E, às vezes, o meu profundo é um labirinto que não tem coisa muito boa. Então, por isso que a reação, porque a reação ela é improviso, ela é impensada. A ação, eu planejo a ação. Posso planejá-la para o mal e posso planejá-la para o bem. Mas a reação não. A reação é aquilo que eu sou. Respondo naquilo que eu sou. A pessoa me ofendeu, eu respondo no que eu sou. Então, por isso que eu cheguei à conclusão, eu pensando comigo mesmo, assim, o novo homem é aquilo que ele reage, não tanto aquilo que ele age. Muito Depois bem. vocês parem para pensar nisso e ver se o meu pensamento tem algum fundamento para poder ser tido como uma coisa de valia. Reação é mais difícil do que ação. É bem verdade que não dá para taxar assim, se ele reagiu bem, então ele é bem. Porque hoje as pessoas têm uma capacidade de processamento, irmão, de reação muito rápida. E demonstra ser uma pessoa boa numa reação. Mas, se num olhar assim clínico, a reação fala muito. Fala muito. Nós já estaremos terminando, porque nosso horário já se esgotou, viu, irmãos? Amém? A lição é muito poderosa. Hoje o irmão Nicolau tem uma parcela. Paz do Senhor, igreja. Só quero dizer o seguinte, que humilhação, muitas vezes, a gente acaba dizendo a verdade. Um dia eu cheguei no quarto para levar a medicação para o paciente, então, geralmente, pergunta-se o nome, né, para confirmar por causa da medicação. Eu falei, o senhor é fulano de tal? Ele falou, não, eu sou fulano de tal, engenheiro. Eu falei, então vamos inverter nesse momento? Hoje o senhor é o paciente, a engenheira sou eu que trouxe sua medicação sob medida. Pastor, eu preciso falar. Eu não ia falar, mas como ela falou de medicação... Não, você tem crédito, Nicolau, hoje você está com crédito. Como ela falou de medicação, eu estava lendo aqui agora. Em Provérbios, esta é vista como um antídoto. Contra a arrogância. Qual é o antídoto? A palavra de Deus. Amém. Em a carta que Jesus mandou João escrever a Laodiceia, é um diagnóstico de Jesus. Apocalipse. Ele disse assim, Apocalipse 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras. Talvez ele nem sabia, porque Jesus falou, eu sei quem é você. 3:15. Que nem és frio nem quente, oxalá fores frio ou quente. Assim como és morno. Olha que palavra dura para o anjo da igreja, o pastor da igreja de Laodiceia. Nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Qual era o problema dele? Talvez ele nem sabia. Como disse, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Olha aqui o remédio, o diagnóstico médico do doutor Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. É essa parte que eu quero ler. O antídoto da lição e o antídoto de Jesus. Ou remédio. Essa palavra pode ser um antídoto para quem já foi picado por venenos de serpente.
como o pastor Paulo disse, essa lição está servindo para nós nos analisarmos assim mesmo. Reflexão. Talvez nem seja quem sou eu, como eu estou, né? Como a medida que eu estou da estatura, quanto azeite eu estou tendo no meu vaso. Eu já passei por fases ruins, mas eu estou tentando o aperfeiçoamento pela palavra de Deus, deixando o meu barco ir na direção do vento do Espírito Santo, soltando as amarras, Aleluia. soltando o leme. Estou fazendo assim, ó, levanta a vela, aonde está ventando o Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer da minha vida. E essa palavra que me orienta como uma bússola e também serve de remédio para os meus erros, tem sido, e também serve como uma vacina para nos prevenir de coisas que viriam. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Que esta Aleluia. mensagem, essa escola dominical seja Aleluia. um colírio para nossos olhos, para nós vejamos como eu estou, a minha medida de fé. A palavra de Deus é o colírio. Aleluia. Aleluia. É a régua que nós colocamos sobre nós mesmos, como nós estamos na fé. Amém. Amém. Eu não vou falar mais. Amém. Eu só quero concluir. Por isso, o insensato não pode ser designado para um serviço. Não aponte, irmãos, um soberbo para nenhum trabalho na igreja. Não indique. Será um problema. Uma pessoa que não se deixa demonstrar. Uma pessoa que se deixa disciplinar. Um soberbo. Primeiramente ele precisa ser trabalhado, para depois ele exercer um trabalho na igreja. Não só na igreja. Em qualquer lugar, irmão. Soberbo. Exatamente. Não, tudo deve ter assim, muito cuidado. Ele é um fanfarrão, preguiçoso e incorrigível. São qualidades, irmãos, de um homem, de uma mulher, que se deve tomar muito cuidado. Muito cuidado. O preguiçoso, aquela pessoa que não acumula nada nesta vida, porque é preguiçoso, Deus não tem prazer nele, é um insensato. Guarde bem isso, irmãos. O preguiçoso, que não acumula nada nesta vida, Deus não tem prazer na vida deste homem. É o extremo da pobreza por ser preguiçoso. É um insensato. Lhe falta sabedoria. E também o outro extremo, aquele que acumula riquezas de forma ilícita. Deus não tem prazer. São dois extremos muito perigosos. Ele não tem, porque ele é preguiçoso, insensato, sem sabedoria. Irmãos, que Deus nos abençoe. A lição é muito rica, muito poderosa, mas não vamos ficar com esse pensamento nesta manhã, e que os irmãos, cada um de nós, assim, de uma forma geral, vamos analisar qual tem sido a nossa reação. Se um Davizinho aparecer na sua vida, como você vai gerenciar isso? Se um Davizinho chegar na sua vida, como você vai gerenciar esse Davi? Você vai ajudá-lo a chegar ao trono? Ou você vai fazer uma perseguição implacável? Se a luta tem chegado até você, não diga para Deus tirar esta luta. Diga para Deus, Deus me dê mais força para vencer essa tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Um pensamento a mais, irmãos. Se
tem chegado uma luta até você. Diga para Deus: Deus, por que essa luta chegou? E se ela chegou, olha, irmãos, vamos pedir a Deus mais força. Aleluia! Diga: Deus, me dê mais força, me dê mais sabedoria para gerenciar essa luta. Deus vai lhe dar uma capacidade extraordinária para você vencer essa tempestade e esta luta. Vamos mudar, irmãos. Vamos pedir sabedoria até na nossa oração. Deus, me dê mais força, me dê mais capacidade, me dê mais sabedoria para viver neste mundo. Eu quero passar por esta vida como um vencedor e não como aquele que recua das tempestades. Salomão, muito jovenzinho, ele disse: Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria, porque com a sabedoria que vem do alto, eu vou vencer muitas batalhas. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão? Amém. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Queria fazer só uma ressalva, pastor, sobre a lição. Na parte dos anjos e dos homens, por que foi escolhido o homem para pregar o evangelho? É só para tirar a dúvida. Os anjos foram criados para adorar a Deus. Amém. Eles são condicionados a isso. Eles não conhecem outro caminho. Então, para eles, isso é verdade, verdade pura, e não tem outro caminho. O homem não. O homem tem a escolha de seguir esse caminho ou não. Então, se o anjo viesse pregar o evangelho, ele falaria: aceita Jesus. Aí você falava: eu não quero. Ele matava você. Porque ele não entende que você não quer aquilo que é verdadeiro. Para ele é inerente no caráter dele. Você tem que aceitar porque é o melhor para você. Ele não tem a outra escolha. Aí Deus foi lá e criou o homem, porque ele queria alguém que o adorasse, o amasse por aquilo que ele é. Com escolha. Eu quero escolher a seguir a Cristo. Eu escolho a fazer, ou não. Deus criou o homem porque ele queria ver uma criatura que, independente do que ele é, do que ele pode fazer, do que ele vai fazer para você, ele quer que você o adore simplesmente porque você o ama. Então, essa é a diferença do homem e do anjo. O anjo ele é assim, ele foi criado para isso. Nós somos criados e nós temos a vontade própria, nosso livre-arbítrio. Deus nos criou para vontade própria de falar para alguém simplesmente: olha, Jesus te ama. Amém. Ele mudou minha vida e vai mudar a sua. Entendeu? Então, era só para acrescentar na sua vida hoje, finalizar aí com uma ressalva pura e verdadeira. Amém? Vamos louvar ao Senhor, dizendo que Ele cuida de você e de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Você pode adorar o Senhor e dizer: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Eu não estou sozinho. Aleluia! Você pensa que está sozinho, mas Ele está com você. Eu preciso aprender. Aleluia. Um pouco aqui. Nós precisamos aprender. Eu preciso aprender. Nós precisamos aprender. Um pouco ali. O melhor caminho. Eu preciso aprender para viver nesta terra. Porque Ele é quem cuida de mim. Aleluia. Se uma porta se fecha, aleluia, outras
portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Aleluia! Deus, você pode ficar de pé e adorar o Senhor, porque Ele cuida de você. Aleluia! Cuida de mim. Aleluia! A sombra das tuas. Cuida, Pai, de nós. Deus cuida de mim. Cuida, Senhor. Eu amo a sua casa e eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Agora Deus vai falar com você no seu coração. Se na vida tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Não desista. Se Uma porta se fecha ali, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia! Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Eu quero que você diga para você mesmo que Deus cuida de você. Você pode estar aqui hoje pensando o que vai ser. Deus, o que vai acontecer? Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de você, minha irmã. Você, internauta, Ele está cuidando de você. Diga para você mesmo hoje, para você ter certeza do Deus que você serve. Deus cuida de mim. Aleluia! Ele cuida, irmão. Na sombra das... Louve ao Senhor. Asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Oh, oh. Aleluia! Deus cuida de mim. Oh, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo, Senhor. Eu não troco este lugar por nada nesse mundo, Deus. Eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Diga bem forte. Deus cuida de mim. Ele cuida sim. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor. Amém, Jesus. Bem forte, bem forte. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Saia com esse sentimento aqui nesta manhã. É Deus que está cuidando de mim. É Deus que está cuidando de mim. Se você assim sentir e pensar, é o caminho de humildade. Davi tinha muita gente no palácio. Muita gente ao seu serviço. Mas ele teve a humildade e entendeu que a sua vida era cuidada por Deus. Coisa linda, viu, irmãos? Deus cuida. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua vida. Mas você pode dizer, mas e os problemas?
Deus está fazendo muito mais que você não está imaginando. Deus está indo muito além do que você possa estar imaginando. Aleluia! Deus está indo muito além daquilo que você está pensando. Deus está cuidando de cada um de nós. Pai, neste momento, agradecidos somos, Senhor, mais uma vez, por esta manhã, Senhor, tão linda e tão maravilhosa. Quando entramos, Senhor, nesse momento de reflexão, sentimento, Senhor, de entendermos perfeitamente qual é a Tua vontade para com a nossa vida. Ajuda-nos a trilhar, Senhor, pelo caminho da humildade. Meu Deus, que a soberba, que a altivez, que nós possamos ser livres, Senhor, desse sentimento maléfico, de origem satânica, Pai. Tira do nosso coração todo resíduo, Senhor, de qualquer soberba, para que possamos reconhecer o nosso irmão superior a nós mesmos. Ajude, Senhor, aos Teus filhos, que esse sentimento, Senhor, possa gerar crescimento espiritual, que possa redundar, Senhor, em dons espirituais, operação, Senhor, de maravilhas, poder de Deus, para difusão, Senhor, da Tua palavra aqui nesta terra. Ajude, Senhor, a cada um dos Teus filhos, que nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e reconhecer, Senhor, esse senhorio em nossa vida, reconhecer, Senhor, a nossa pequenez, que a nossa origem é pó, mas, Senhor, temos um caminho a trilhar, temos, Senhor, passos gigantescos, Senhor, a realizar aqui nesta terra, e está proposta, Senhor, uma carreira promissora, porque este corpo que um dia que é pó, mas um dia vai se revestir da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Ó Senhor, o nosso caminho é lindo e maravilhoso, mas enquanto estamos nesta terra, Senhor, dê-nos, Senhor, a ajuda necessária para nós palmilharmos, Senhor, com fé, com confiança em Teu nome. Eu sou pobre e necessitado, mas nós temos sentido, Senhor, o Teu cuidado para com a nossa vida. Despede, Senhor, a Tua eleita, que agora vai de regresso, Senhor, para os seus lares. Abençoa os nossos alunos e internautas, aonde quer que eles estejam, que eles sejam tocados, Senhor, por esta palavra, que eles possam trilhar neste caminho. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, agora e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam. Dê um abraço forte no seu irmão em saúde, com a paz do Senhor. Nossos internautas, fiquem na paz do Senhor.